Fontes ligadas ao FBI disseram que a morosidade de uma ala da Polícia Federal no Brasil para dar prosseguimento ao pedido da cooperação pelos americanos tem atrapalhado o processo de investigação contra o espião. Esta ala da PF ainda seria ligada ao PSDB, herança de um aparelhamento histórico do órgão. E como foi que você chegou ao meu nome? Documentos secretos da CIA e do FBI que a reportagem teve acesso revelam que o Serviço de Inteligência do governo chinês recrutou um professor brasileiro de Direito Internacional para o serviço de espionagem com o objetivo de cooptar agentes políticos brasileiros para criar um ambiente favorável para a empresa chinesa Huawei ter a concessão da tecnologia 5G no Brasil. A agência de inteligência britânica MI6 também já tem a informação, pois, ainda de acordo com o documento americano, os encontros do espião com membros do Partido Comunista Chinês ocorrem na Europa. As agências de inteligência americanas querem a cooperação da Polícia Federal Brasileira para aprofundar as investigações sobre o espião. Após o estremecimento das relações entre China e Estados Unidos, o Brasil se tornou terra mais fértil para a atuação do gigante asiático na América. Fontes ligadas ao FBI disseram que a morosidade de uma ala da Polícia Federal no Brasil para dar prosseguimento ao pedido da cooperação pelos americanos tem atrapalhado o processo de investigação contra o espião. Esta ala da PF ainda seria ligada ao PSDB, herança de um aparelhamento histórico do órgão. O presidente Bolsonaro tem trabalhado duro para mudar isso. No entanto, foi impedido pela Suprema Corte Brasileira de indicar um diretor da Polícia Federal de sua confiança, fato nunca antes ocorrido no Brasil. Enquanto isso, o espião brasileiro, recrutado pelo governo chinês, tem estrada livre para atuar no país, ou tinha. De acordo com documentos secretos da inteligência americana, ele se chama Evandro Menezes de Carvalho. Ele é coordenador do Núcleo de Estudos Brasil-China e professor de Direito Internacional da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. O primeiro agente político cooptado pelo espião foi o ex-presidente da República, Michel Temer. Ele chegou ao presidente através do então ministro da Agricultura, Blairo Maggi. O espião esteve na China em agosto de 2016 para organizar um encontro de Temer com o ditador Xi Jinping. O plano para o encontro dos presidentes se concretizou em terras chinesas em setembro de 2016, menos de um mês depois do impeachment de Dilma Rousseff. Vale lembrar que a gestão Temer nomeou o ministro do Supremo Tribunal Federal, que é ligado ao PSDB, como já havia denunciado o ex-senador Magno Malta. Eu quero que ele fale, que ele faça reverberar para a sociedade as suas crenças, para que nós possamos saber quem está indo para o Supremo Tribunal Federal. Alguns chegam aqui e vendem a mãe, porque mente tanto, e quando põe a toga, chega lá no Supremo é completamente diferente. Ah, mas o senhor é ligado a um partido político. Nisso aí Temer errou, tem indicado você, sinceramente. Ele poderia ter aprendido com Lula. Lula indicou um rapaz que ninguém sabia quem era, o PT não conhecia, jovem, nem o Brasil, eles não sabiam, ele indicou assim, para mostrar que ele não é igual aos outros. Indicou um rapaz chamado Toffoli, você conhece? Outro político cooptado para favorecer os projetos do governo chinês no Brasil foi o senador José Serra, que foi cooptado quando acompanhou Temer na comitiva à China. Serra foi porta de entrada do espião para apoiar as eleições de João Dória no governo de São Paulo, que vai pagar a fatura agora em um grande encontro no segundo semestre de empresários chineses na capital paulista em setembro de 2020. O objetivo é comprar terras, é comprar portos no Brasil. Ele tem carta branca do governo chinês para operar em nome do Partido Comunista e cooptar autoridades brasileiras para favorecer empresas chinesas
a comprarem terras brasileiras para o cultivo de soja, compra de portos, como no caso de Paranaguá, do terminal de contêineres, o TCP, e no Maranhão, sob a chancela de Flávio Dino, lá no Porto também. Os chineses também querem construir estradas de ferro, ou seja, querem ter o domínio da tecnologia, do campo, das estradas de ferro e dos portos brasileiros. A reportagem teve acesso a um número de telefone fixo utilizado pelo espião para conversar com interlocutores do Partido Comunista Chinês. Conseguimos falar com Evandro Menezes de Carvalho nesse número. O senhor está sendo investigado pela FBI e pela CIA por trabalhos com a China, assim, né? O FBI e a CIA, eles entendem que o senhor teria que fazer um trabalho, chamam quase como de um espião, assim, né? Trazendo informações da China para o Brasil e vice-versa. E também pela M6 da Inglaterra, né? Então o quê? E pela M6 também, que é a Agência de Inteligência da Inglaterra. Tem um documento tem esse... Ligação, ela não tem nem pé nem cabeça. E daí eu tô ligando para o senhor Muito obrigado. para dar a oportunidade do senhor falar, né? Que o senhor está sendo acusado de ser um espião no Brasil. Jornalista, tá? Não, eu sou um jornalista. Isso não é um procedimento correto de um país que é uma república democrática, né? O senhor diz a China? Não, Brasil. Então, mas é que não é o Brasil, é que é o FBI, é que é o FBI que está investigando. Essa ligação, tá bom? Tá, mas Obrigado. o senhor não quer falar sobre isso? Desligou. Esse foi o professor Evandro Menezes, acusado pela CIA, pela FBI, investigado, não é acusado, na verdade, de ser um espião chinês. Ele ficou com medo, vocês viram. Nós vamos investigar mais. As movimentações financeiras e contratos das estatais chinesas com o Brasil são realizadas através do escritório Veirano Advogados Associados, que Evandro também faz parte. O escritório representa legalmente a Huawei e outras estatais chinesas ligadas à cultura da soja e logística. A reportagem foi até o escritório em Brasília, que fica no mesmo prédio da Huawei e de alguns órgãos do governo brasileiro, mas não encontramos ninguém no local. Também fomos à sede da Huawei, mas ninguém foi encontrado para falar sobre o assunto. Uma simples quebra de sigilo telemático de Evandro Menezes de Carvalho, considerado pelas agências internacionais de inteligência americana um espião recrutado pelo governo chinês, pode desvendar esquemas de proporções mundiais. A reportagem esteve na sede da Polícia Federal neste sábado, junto com o seu advogado, Dr. Ricardo Vasconcelos. Lá na Polícia Federal, colocamos todas as situações para a delegada de plantão, que vai encaminhar essas informações para a Corregedoria. Caso a Polícia Federal não coopere com o FBI e com a CIA, crimes de repercussão mundial podem ser continuados no Brasil. Uma simples quebra de sigilo bancário e telemático pode resolver todos os problemas. De Brasília, Oswaldo Eustáquio.